Ou você luta pra melhorar, ou você nunca vai sair de onde você tá. Tudo que for fácil na sua vida, desconfie. Porque certamente, essa mesma vida que te deu, ela vai te levar a isso com muita facilidade. Tudo que for um trabalho árduo, um suor e lágrima, ele é fiel, é seu. Pessoas ficam falando tanto que você não vai conseguir, que você não vai conseguir, e você passa a acreditar nisso. É isso que você tem que mudar na sua cabeça. Você é capaz de qualquer coisa, é só você querer. Porque você sabe que se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Será que essa pessoa quer mais que você? Então você tem que mostrar que você quer mais do que ela. Você tem que mostrar que você quer mais do que você mesmo. Aí que entra aquele drive na hora, tipo, mano, fazer essa porra. Foda-se. Eu sei que você tá se entregando, mas aqui você vai chegar num próximo nível. Se você não levantar a porra do cu da cadeira e bater no peito e falar assim, eu vou vencer, você não vai vencer. Se você não fizer, se você não se salvar, ninguém vai te salvar. Escuta o que eu tô te falando. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então se você tiver pena de você, esquece.